Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E hoje, como não poderia deixar de ser, um convidado de peso. Eu tenho até, coronel, dificuldade como eu vou apresentar o senhor para o nosso público. É DJ, empresário, empreendedor, coronel, ex-consultor da ONU, escritor, palestrante. É muita coisa, né, coronel? Seja muito bem-vindo, Coronel Santana. Olha, eu que agradeço. Bom, a gente faz de tudo um pouquinho, né? E o bacana é que a gente consegue agora pegar toda essa experiência e compartilhar com outras pessoas, trazer outros negócios, trazer outros empreendimentos. É muito bom que a gente possa vir para cá nesse teu projeto, cara, fantástico, envolvendo o Última Rádio, envolvendo agora o Opinião Segura. Estou muito feliz de estar aqui. Ok, nós é que estamos felizes aqui, honrados com a vossa presença. Lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram já conta com mais de 100 mil seguidores. Tem o apoio da Estuntático, equipamentos de proteção social, da CAB, do Clube dos Oficiais da PMDF, da B2 Move e também da Ramos Educacional. Já peço para você acessar aqui no nosso canal um link para que possa obter informação de qualidade, relevante sobre a atividade policial. E também hoje no nosso episódio a gente tem um apoio super especial da Smart Suite Brasil e também da TFI Internacional. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Hoje sim eu vou falar para o senhor um podcast especial. Eu fiquei com medo. Quando ele falou podcast de peso, eu falei, rapaz, será que eu engordei tanto? Não é referente a isso. Eu creio que eu tenho até que arrumar uma outra expressão de excelência. Não, a gente aproveita esse gancho para dar aquela quebrada no gelo ali e tal, mas vigor, gostei. Vigor, pronto, ficou boa. Coronel, eu começo perguntando o que fez o senhor ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal? Olha, eu digo para vocês que eu ingressei por acidente, aquela coisa do funcionário público, de nós termos em um período, 1989, 88 para 89, a primeira turma da Academia de Polícia Militar do Distrito Federal. Não fui influenciado pelo meu pai, que era militar do Exército, fazia faculdade de administração, saiu o concurso, né? E a gente entrou, mas antes disso, como você bem falou, né? Eu era DJ, trabalhava no Centro Comercial Gilberto Salomão, tinha programa de rádio que fazia com o Clayton, né? DJ Aranha, um cara que hoje em termos de sonoplastia é um dos ícones do Brasil, e a gente fazia juntos na 105 FM, balanço da 105. Então, a vontade, pelo menos naquele momento, era de continuar nesse ramo do entretenimento, da música, do rádio, e era o que eu pensava. Contudo, fizemos o concurso, passamos no concurso da Polícia Militar e eu me encontrei sim quando a gente percebe que se comunicar com as pessoas é algo que faz parte de um grande quinhão do nosso dia a dia, da atividade policial, e eu confesso que me apaixonei mesmo, porque quando a gente consegue ter uma relação com o público, a entrega que a gente faz, isso transforma a gente, deixa a gente ali meio, né, embriagado positivamente falando. Então, foi algo que eu não tinha como um norte de vida, não vinha de colégio militar, nem nada disso, mas ao final a gente se encontrou com tudo que o mundo, né, policial ele oferece, tanto para nós como para quem a gente serve, né? Então vamos acrescentar locutor. Eu tenho certeza que até o final da entrevista iremos acrescentar uma série de funções aqui do nosso grande amigo Coronel Santana. Santana, e dentro da Polícia Militar, quais foram as principais funções que o senhor exerceu? E eu perguntaria também quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou ao longo desses 30 anos que permaneceu na nossa gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Olha, das funções, comecei numa unidade ordinária, 3º Batalhão, 94 para 95 fui para o Batalhão de Operações Especiais, fiquei até 97, foi a minha primeira oportunidade como consultor das Nações Unidas, fizemos o concurso até aquela época, nós tínhamos, né, essa etapa para cumprir, mas era um concurso interno que era feito. Trabalhei por 2 períodos na África,
retornei, fui ser subcomandante do Comando de Rádio Patrulha, era uma companhia ainda, não era... Lá no seu era Nascedouro, né, Coronel? Foi o Nascedouro, éramos eu e o então capitão Alexandre José, né? A gente começou o que hoje é o Batalhão de Rotan, né? E passei pouco tempo ali, e foi o período em que a parte do empreendedorismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também se iniciou. Fiquei um período também como chefe de uma das equipes de segurança do governador, então o governador Joaquim Roriz. Então ficamos ali por algum tempo, voltei para a área de educação, centro de formação, Planaltina. Depois de Planaltina, voltei a trabalhar para as Nações Unidas, 2005, 2006, preparar as equipes de operações especiais de fronteira, e tentando resumir daqui para frente, né? Retornei, voltei para o BOPE, ano de 2007, dessa vez como subcomandante. Trabalhei um período muito curto, hoje no que é a subsecretaria de operações integradas, era separada, né? Era o Civisolo à altura. Então trabalhei um períodozinho ali, e a partir de 2010, comandando batalhões. Então foi o batalhão, estive na academia, né, como chefe da divisão de ensino, foram 2 anos ali, e depois comandando batalhões, batalhão de Planaltina, depois 3º batalhão, batalhão de Cães, e de lá, batalhão de Rotan, quase 2 anos, foi quando retornei mais um pedacinho, um períodozinho como subcomandante da academia, e fui para o governo do Distrito Federal. Pouco tempo também, e finalizando, né? Chefe do Estado-Maior, depois subcomandante geral e subsecretário de segurança, subsecretário de operações integradas, enfim. Ali, né, a atividade pública, ela se findou. Uma trajetória bacana que eu me orgulho bastante. Que carreira, viu, Coronel? Uma experiência vasta, tanto na área do ensino, na área operacional, na área administrativa, alçando a condição aí de 02 da nossa corporação, né? 02 e 03, foi subsecretário, né? Isso. De Segurança Pública, enfim, uma carreira invejável. Coronel, eu lembro, quando eu vejo o senhor, obviamente... quando da sua atividade policial militar, eu vejo uma pessoa que devotou-se muito ao reconhecimento das unidades, né, de patrulhamento tático, verdade, como a Rotan, o GTOP, a Patamo. Isso. E hoje a gente percebe, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, né, um avanço considerável, valorização dessas tropas, treinamento, né, e eu percebo que, pelo menos aqui na Polícia Militar, a passagem do senhor pela corporação enalteceu, valorizou muito essa importante função da nossa corporação, que são as tropas, né, especializadas, unidades táticas, não só da PMDF, mas de todas as polícias do Brasil, dado, né, a entrega em prol da segurança pública. Olha, eu vejo isso até como um pedacinho do segundo questionamento que você me fez antes, que é a parte dos desafios. Eu sempre entendi que educação para as forças de segurança é um grande desafio. Me dediquei muito a isso. Eu venho de uma família onde são 4 professores, meu pai, professor, e os 4 irmãos, na verdade, são 5, e os 4 irmãos, todos dessa área de educação. E desde muito cedo eu percebo que educação, ela transforma vidas, ela transforma a sociedade. Então é um desafio muito intenso, porque muita gente pensa que é só você ingressar, fazer o curso de formação e a partir daí você tocar a sua carreira como se nada mais precisasse ser feito. Então se você me pergunta, puxa, eu quero saber de um dos desafios, educação. Eu quero saber de outro desafio, a capacitação, e você conseguir devolver isso para o cidadão. Ontem, para você ter uma ideia, eu fui chamado pelo SBT, que é uma das coisas que a gente faz hoje, né, atuando como consultor de segurança das emissoras de TV, emissoras de rádio, para que justificasse alguns casos de violência policial. E eu cito esse momento como um momento em que a gente revê toda a nossa trajetória, pela ideia de falar de capacitação, por
aplicar, como você bem colocou, muito da minha vida, trazendo informações para quem posteriormente faria parte de unidades especializadas, que, de novo, é o que a gente vai falar daqui um pouquinho, porque veio a parte do empreendedorismo, né, a partir daí, mas isso também é um alerta, se não também uma crítica aos nossos gestores governamentais. Nós aplicamos muito pouco nisso. E esse vácuo deixado, ele, quando bem utilizado, aí a gente não pode deixar de falar disso, Luciano. Esse vácuo deixado, quando bem utilizado, ele torna nossos profissionais cada vez melhores. Mesmo com pouco investimento, mesmo com investimento tendo que ser feito por parte dos próprios profissionais de segurança em diversos momentos. E quando ele é deixado em segundo plano, quando esse vácuo não é preenchido, nós temos os piores casos envolvendo o nosso profissional. E, invariavelmente, esses profissionais acabam tendo que pagar sozinhos por isso. E aí, o momento em que a gente busca esse lado do empreendedorismo. Em 1998, ainda quando fundávamos o Comando de Rádio Patrulha, né, e de novo, hoje, tendo sido transformado no Batalhão de Rotam, o que nós vimos? A dificuldade de capacitação. Foi quando pela primeira vez eu e o então, né, um grande amigo, um cara fantástico, o capitão Alexandre José, falamos, cara, vamos trazer gente de fora, porque a gente gostaria de compartilhar com nossos colegas o que nós temos de informação, de conhecimento. E trouxemos o Alan Brosnan, que era da então Tactical Explosive Entry School, para fazer um curso de táticas policiais especiais aqui. A diferença era um curso enxuto, 4 dias, muita técnica e pouco, entre aspas, pouca carcaça, pouca ralação, vamos dizer assim, aquela coisa, o padrão mais norte-americano, né? Então pagamos passagem, hospedagem, alimentação, trouxemos ele para cá. Foram 24 alunos, ele ficou louco com esse negócio, porque ele queria fazer um curso com pouca gente. Lá eles não trabalham com esse tanto de gente, trabalham com 16, a gente colocou 50% a mais, fizemos o curso, foi um grande sucesso, e aí começou a parte do empreendedor dentro dessa área de educação, de capacitação e de tornar essas tropas especializadas mais proficientes em relação ao que elas precisam entregar nas operações de alto risco. Então, vem daí o que você me questionou em um segundo momento. Eu entendo sim que a educação, capacitação, treinamento, ela é fundamental para que essas tropas, para que esses grupos possam ter essa aproximação, pudessem ter essa aproximação que tiveram comigo. Olha que excelente, né? Talvez o senhor não se lembre, mas eu faço parte da vossa história. Afinal, participei ainda quando aspirante novinho dessa turma. Lembro, eu tenho até algumas fotos, né? Quer dizer, foi a primeira formação que eu tive depois da academia de polícia, né? E de fato, naquele momento ali, naquela época, já ficava muito latente esse interesse do senhor de trazer novidades. E a gente está falando aí de mais de 25 anos, né? Isso, mais de 25 anos. Atrás, e o senhor já trazendo novidades que hoje, se a gente for observar, a gente ainda não tem o nosso público treinado e qualificado logicamente, com exceção das tropas de operações especiais, né? O nosso policial que trabalha no ordinário, no serviço ordinário, como a gente costuma dizer, e que não está nas tropas especializadas, não tem um treinamento qualificado. E o senhor já em 98 trouxe, de fato, esse pessoal com a qualificação, formados, inclusive pela SWAT, né? Isso mesmo. ATIS, né? Inclusive, eu tenho muito orgulho de ostentar o meu brevet, fiz fazer constar nos meus assentamentos, é um orgulho muito grande de ostentá-lo. Coronel, e a gente percebe, e é interessante que a gente passe para o público, e eu não perco a oportunidade de falar do nosso Instituto Superior de Ciências Policiais, né? A primeira e única polícia do Brasil que tem uma instituição de ensino credenciada junto ao MEC,
O senhor faz parte da história do Instituto, contribuiu, né? Lembro que sempre constou como na nossa lista de docentes, né? Trazendo excelência para a formação. Temos 2 graduações, 6 especializações, projeto de um mestrado em ciências policiais em andamento. A nossa corporação, né, coronel? Nós temos aí uma polícia pequena, né, com efetivo escasso, mas mais de 200 mestres e mais de 30 doutores, só que a gente conseguiu tabular, né? Então, de fato, a educação é transformadora e o senhor é um marco, né? E coronel, com essa brilhante carreira, eu imagino como deve ter sido para o senhor tomar a decisão de vestir o pijama. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento, que é um momento, eu acho, muito complexo para todos nós, que devotamos, né, décadas da nossa vida em prol da defesa da sociedade. Olha, o pijama, ele é complicado. E eu digo isso porque muitos dos nossos colegas, eles acabam se dedicando exclusivamente à atividade policial. Até por uma questão histórica, essa dedicação exclusiva, ela é importante, ou a dedicação integral, ela é importante, exclusiva para os militares, integral para nós. Contudo, quando você não se atenta para que você, em um momento posterior, no caso entramos muito cedo, na nossa época entrávamos mais cedo ainda. Alguns com 17 anos. Alguns com 17 anos de idade, aí com 47, 30 anos depois, já estavam ali colocando o pijama. Essa intensidade, ela não diminui depois que você coloca o pijama. Então a gente vira ali aquele corredor de Fórmula 1 o tempo inteiro, termina os 30 anos, colocam a gente dentro de um Fusca e fala assim, olha, pode continuar nessa pista de corrida. Você entra em desespero. Essa é a verdade. Normalmente é o paralelo que eu faço, é a comparação que eu faço. Acostumado a andar em altíssima velocidade, de uma hora para outra, você reduz aquilo ali e acha que vai ficar normal. Não vai. Para mim, e por que eu falei dessa questão da dedicação integral à atividade? Eu sempre fiz a mais, eu sempre tive essa hiperatividade de conseguir realizar algo a mais. Essa coisa de trabalhar aí 100 horas, 110 horas por semana não vem de agora, vem de bastante tempo. Mas nossos colegas, eles precisam compreender isso. Para mim, não foi tão difícil, porque vinha desde há muito tempo me dedicando à própria instituição em alguns momentos, e depois a área de educação, como a gente comentou, né, o próprio instituto que você trouxe, né, e aí na cadeira de inovação e empreendedorismo na área de segurança pública, liderança, né, na parte de segurança pública falando sobre isso, mas muitos dos nossos colegas não fizeram a mesma coisa que eu fiz. Aguardaram chegar ali, né, nos seus 28 anos para entender que, puxa, já eu vou me aposentar. Então, para mim não foi tão difícil. Em contrapartida, para outros colegas isso não acontece de maneira tão tranquila. Ele vai viajar, vai realizar uma atividade, muitos dizem que vão pescar a vida inteira, que não vão fazer mais nada, mas quando chega daqui a pouco eles sentem sim falta do que eu chamo de banho de Edison, né? Que a gente fica 30 anos, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina e noradrenalina, o Edison. Então você vem com todos esses hormônios durante um período de 30 anos, de uma hora para outra, você fala assim, não, vai sair tudo do meu corpo, eu vou conseguir deitar, descansar, maratonar, assistir Netflix. Não vai ser dessa forma. Para mim foi um pouco mais ameno, porque já vinha me dedicando à ideia de posteriormente não desacelerar. E isso até me traz aqui, Luciano, um outro desafio que a gente tem, que é cuidar do nosso profissional no pós-evento, no pós-polícia militar, ou polícia civil, ou polícia federal, qualquer que seja a instituição policial. Isso é algo que a gente precisa ter uma luz amarela acesa o tempo inteiro. Coronel, isso que o senhor está mencionando é algo muito importante e muito delicado, obviamente, né? A gente tem um número elevado de policiais que após a reserva se tornam alcoólatras, se divorciam, né? E também passam por problemas de ordem psicológica, com depressão. Né? E isso se deve muito a isso que o senhor falou, né? Uma parada brusca na movimentação.
E então as corporações policiais, elas precisam ter um olhar atento a esses policiais. E aí eu digo assim, faltando 5 anos, né, ou até mais, o indivíduo, né, o policial, ele tem que começar a pensar nesse pós-reserva. E a instituição também, ela precisa começar a pensar como ela vai introduzir esse policial na reserva remunerada. E não são todos os policiais, como o senhor falou, que acordam para isso. Quando vê, o pijama já chegou, já bateu na porta. E aí não procuram se qualificar. E tem um outro grave problema, nós começamos, a nossa geração, entramos na academia muito cedo e a reserva também é cedo. Geralmente é de 50 anos. Sim. Em que a gente tem grandes personalidades e nomes no mundo inteiro de pessoas que construíram patrimônios, grandes patrimônios e fizeram muito bem para a sociedade após os 50 anos. Que eu não sei o senhor, mas eu me aproximando aos 50 anos, me sinto na melhor fase da minha vida. E então há uma necessidade da instituição abrir os seus olhos para isso. E eu fico pensando aqui, coronel, porque obviamente o senhor é responsável pela picada na selva, né? E a gente aprendeu muito com o senhor e tem o senhor como um dos meus mentores. E quem abre essa picada se fere muito, né? Se machuca muito. E eu digo isso porque os oficiais, né, que acordam para a necessidade de ter um olhar empreendedor, e aí é uma pergunta que eu vou fazer um pouco mais para frente, né, que é a necessidade do gestor público também ser empreendedor. Sim. A gente acha que o empreendedorismo ele só deve estar na iniciativa privada, e é um erro. O gestor público que ele tem um conhecimento relativo e tem um sentimento pelo empreendedorismo, quando ele traz isso para dentro da administração, é show. E há também uma certa divergência de entendimento a respeito dessas atividades que são exercidas pelo policial em horário de folga. Né? Então, assim, é muito melhor você ter um policial representando a instituição, numa instituição de ensino dando aula, como um empresário, embora a gente saiba que há limitações, inclusive legais, para que o servidor, algumas categorias, e no caso o policial militar, seja um empresário, né? Então, ele pode, obviamente, não desrespeitando a lei, também ser um empreendedor, ter uma atividade extra corporis e não vai exercer, né, aquilo que tradicionalmente, infelizmente, nossos policiais, inclusive tivemos já policiais que morreram fazendo pico em bar, em supermercado. Então essa fala do senhor é muito interessante e o senhor é um exemplo, né, para vários oficiais, para vários policiais, de que sim, é possível conciliar a carreira policial com uma atividade empreendedora. Eu até diria que hoje, Luciano, e aí já vai um pouco do que você comenta, que eu acho fundamental. Nós, enquanto profissionais da área pública e principalmente da área de segurança pública, nós participamos de uma série de atividades na área de educação, capacitação, treinamento, que elas servem muito bem à comunidade. Eu entendo que nós precisamos nos modernizar bastante. E cito um exemplo que foi quando, em 2000, eu fui fazer um curso na Califórnia, sniper avançado e sniper urbano e rural. Até me surpreendi recentemente porque o meu instrutor nesse curso, ele estava no Discovery Channel esses dias falando, né, sobre os snipers e tal. Eu vi, caramba, ele está até hoje educando pessoas, trabalhando com profissionais militares da área de segurança, mas naquela oportunidade, na Califórnia, estávamos em um grupo de 5 policiais brasileiros e nós passamos próximos a uma área comercial e nós vimos um policial recebendo fardado um envelope pela parte de trás de um estabelecimento que eu não me recordo bem se era uma casa noturna, se era um hotel, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, gente, aqui o negócio da propina na Califórnia é brabo. Ele, na cara, assim, recebendo um envelope. Né? Não, ele abriu o envelope, contou o dinheiro, tal, aquela coisa. Eu falei, bom, eu estava junto à época com o hoje coronel Otacílio, né, da Polícia Militar de Santa Catarina, um outro educador fantástico, um outro ícone reconhecido no Brasil inteiro. E aí a gente teve a curiosidade de ir lá perguntar.
E eu, olha, tudo bem, nós somos policiais do Brasil, estamos fazendo um curso aqui. A gente está vendo que você, nos desculpem aí essa ousadia, de repente, intromissão, ousadia, né, tal. Mas a gente está vendo que vocês estão recebendo um dinheiro. Aqui pode fazer essas coisas, que no Brasil a gente não pode. Aí eu falo, não, aqui pode. Eu falo, mas como assim pode? Olha, existe a contratação do policial por parte de entidades privadas. O hotel pode contratar, uma casa noturna, ela pode contratar e ela faz um pagamento para a instituição, porque a instituição ela nos farda, ela nos forma, ela nos dá o equipamento, só que a nossa parte, ela então um pedaço vai para o departamento de polícia, só que a nossa parte ela é entregue para nós. Então, eles computam qual o valor que é entregue e a gente opta se quer receber em dinheiro ou não. Naquela época, eles estavam recebendo em dinheiro. Eu falei, gente, como é isso? Que coisa assim diferente. Então, o que nós hoje ainda entendemos como um bico, né, que é aquela atividade privada realizada pelo policial pela capacitação que possui, né, para estabelecimentos comerciais, vista como algo extremamente danoso, clandestino, lá fora é regularizado e o departamento de polícia, o Estado, ele ainda ganha alguma coisa em cima disso. Então, quando a gente fala de uma modernização de pensamento, inclusive institucional, a gente vai nessa linha. A partir do momento que eu tenho isso de alguma forma, inclusive já realizado em alguns estados do Brasil, associações contratam, no Rio de Janeiro, por exemplo, compram moto, compram carro. No Rio eu vi agora um coletezinho vermelho que eles usam, mas aquilo já indica que eles estão realizando uma atividade privada. Eles estão realizando uma atividade que não tem um vínculo com a instituição, mas fardados, tal, etc. Existe um pagamento mútuo. Mais gente na rua, um profissional qualificado, um profissional que pode ser controlado em relação ao que está fazendo e acaba essa coisa da ideia de clandestinidade. É uma involução que a gente ainda não conseguiu ultrapassar. Quem já teve, cito aí um outro exemplo, quem já teve nos Estados Unidos, vai num outlet daquele, entra numa loja da Nike, você vai lá e vai olhar, sentadinho na porta da loja, tem um policial fardado, com arma, com a taser, uniforme completo, ou seja, a empresa tem um contrato com a instituição, com aquele policial e pronto. Isso é realizado. Agora, falando dessa parte do bico, temos N outras categorias de atividade laboral que nós, infelizmente, ainda demonizamos. Temos muitos profissionais de segurança que todo mundo sabe, são excepcionais lutadores. Tivemos um caso da Polícia Militar, onde tivemos um professor de jiu-jitsu, lutador lá do BOP, o Thiago, foi pro MMA, se desligou da corporação e hoje mora nos Estados Unidos. Imagine se nós tivéssemos um pensamento diferente de ter esse ícone ainda na corporação, nos representando e fazendo uma entrega que seria um grande exemplo para toda a sociedade. Professores, é o seu caso, professor, doutor, né? Enfim, nós sabemos que pode mudar, mas a gente precisa ter esse lado empreendedor, esse lado de cuidado com o nosso profissional, muito melhor discutido, e a gente tem que tirar aquela aura de desconfiança, porque depois do filtro que é utilizado para que nós entremos numa instituição como a polícia, eu acho que quanto mais nós acolhermos, abraçarmos e oferecermos condições, melhor para toda a sociedade. Esse exemplo que o senhor deu, eu presenciei em Portugal. Em Portugal, a Polícia de Segurança Pública tem esse sistema. O policial, em horário de folga, ele é contratado, o Estado recebe parcela desse valor, o policial fardado. Obviamente, ele tem obrigação, ele está prestando serviço ali dentro de uma agência dos Correios, né, e outras, né, instituições privadas, mas acontecendo qualquer incidente, ele tem obrigação de atuar como se policial fosse e estivesse de serviço. Né, e é bom para todo mundo. E o que me chamou a atenção em Portugal é que, por exemplo, aquilo que é muito comum no Brasil, algumas atividades que ainda nós exercemos, por exemplo, uma reforma de uma via. Lá é feita a contratação de uma empresa para fazer aquela reforma, como no Brasil. Só que lá se entende que o serviço de trânsito que é feito pela polícia não é uma atribuição do Estado. Então, a empreiteira contrata o policial no horário de folga para fazer essa segurança.
é algo que a gente podia replicar aqui no Brasil, né, Sim, e eu te digo mais, nós temos muitos outros exemplos, e aí eu vou para o lado negativo da coisa, né? Não é uma crítica, é uma constatação, em que pese seja algo que nos incomoda muito. Agora mesmo nós fizemos o Corporate Summit, você estava lá, enfim, viu o evento, e uma das pessoas que veio foi o Wagner Nolasco. O Wagner Nolasco Sim. é um brasileiro que o pai sofreu um atentado nos Estados Unidos, a família no Brasil, a família foi para os Estados Unidos, ele acabou ingressando na carreira militar, guarda costeira, trabalhou um grande período como policial, e foi interessante, né? Ele recebeu um policial do BOPE, daqui do Distrito Federal, acolheu, mostrou todo o departamento de polícia. Gente, esqueço o nome dele. Ele é até escritor também, o instrutor de tiro, muito bom em balística, enfim, me lembro do nome dele daqui para o nosso finalzinho. E aí quando ele me mostra a foto, você conhece, eu falei, rapaz, está aqui um menino bacana, né, capitão agora, trabalha lá no Batalhão de Operações Especiais. É o Rogério Negreiro? É o Rogerinho. Aí ele recebeu o Rogério lá no departamento, enquanto eu estava prestando serviço como policial no departamento de polícia. Mas uma coisa que ele falou, né? Hoje é um cara que tem um negócio de 700 milhões de dólares em empreendimentos imobiliários nos Estados Unidos. Mas aí, por que eu estou trazendo essa figura dele nesse pensamento empreendedor, nesse pensamento moderno, mas infelizmente falando de prejuízo? Ele disse que lá, se ele faz um empreendimento imobiliário, é feito um cálculo para saber quantas pessoas vão viver nesse empreendimento. Qual vai ser o impacto desse empreendimento na cidade? Quantos policiais eu precisaria ter a mais? Quantos bombeiros eu precisaria ter a mais? E é aquela instituição privada que acata e que financia, ela embute naquele empreendimento imobiliário todas as necessidades do Estado, principalmente de proteção da população. Você sabe que para mim, mesmo tendo essa experiência internacional larga, já são aí quase 40 países, foi a primeira vez que eu ouvi isso e eu fiquei impressionado. Hoje não. Eu crio empreendimento imobiliário, por exemplo, em uma cidade qualquer do Brasil, no Distrito Federal, por exemplo, mas depois eu vou pensar exatamente se vou ter ou não vou ter um profissional de segurança, se eu vou ter ou se eu não vou ter um batalhão. Então, e o problema fica para a corporação. E o problema o efetivo fica reduzido. Pronto. E aí a gente chega no que você já pegou, no que você já detectou. Essa parte da história, ela fica para quem institucionalmente está trabalhando. A gente esquece que pode utilizar um veterano que ainda tem bastante vigor, caso ele queira exercer uma atividade privada. Eu esqueço que tem uma responsabilidade que não é nossa e também não permito que toda aquela parte comercial, e é aí que é importante a gente mencionar, que faz parte daquela nova cidade, daquele novo empreendimento, daquele novo bairro, vai padecer com a criminalidade a partir do momento que eu não tenho uma política pública, uma estrutura, né, um alicerce de entrega do Estado e dos governos que em algum momento pôde, né, ser esquecido. Então a gente vai para algo maior, a gente vai para algo que impacta e ao mesmo tempo a gente não permite que o profissional possa ser utilizado para essas outras atribuições. Enfim, é uma discussão longa, mas já fica um outro alerta aqui. Vou acrescentar duas funções, né? Que o senhor mencionou, locutor e também apresentador, até porque tem uma série que o senhor, acho que é na Discovery, que tem uma série, se eu não me engano, um canal desse aí. Foi o Security Tour, né? Isso. Security Tour. Excelente, né? A gente foi de Dubai até o Japão e depois Las Vegas, pegando, enfim, Singapura, Malásia, Vietnã, passando por todos esses países até e comentando alguma coisa de segurança de todos esses espaços que a gente frequentou. Foram 21 episódios. Eu falo, o homem não é fraco não. E os senhores vão perceber quem é o Leonardo Santana, até porque até mesmo dentro da corporação, às vezes eu converso com alguns colegas e eles não sabem quem é o Leonardo Santana fora da PM. Tem muita e eu gostaria que o senhor mencionasse aí a caminhada do senhor empresarial, até para que o nosso público possa conhecê-lo e também servir de exemplo, né, para essa nossa juventude, né, que é possível, né, Coronel? Sim, é possível e assim, toda
eu gosto muito de falar, né, o que é possível, o que é provável e onde a gente consegue chegar. Começamos, como eu tinha dito, lá em 98, nessa primeira turma, você participou, foram 4 dias intensos, o curso pago do bolso, a munição paga do bolso, não é do jeito que é hoje não, viu, pessoal? Me lembro. É bem diferente, foi uma dificuldade danada, mas aquilo explodiu a cabeça de muita gente, porque naquele instante foi interessante verificar que eu não preciso de 3 meses de curso, às vezes 2 meses de curso, dependendo, é claro, da capacitação, para que eu possa fazer uma entrega técnica para um colega, para que ele salve a vida dele. E aí, realmente, nós estamos falando de 25 anos atrás, 1/4 de século atrás. E tudo começou ali. Fizemos a primeira turma, a segunda, depois o que era Sniper, que era o nome da empresa, né, que a gente depois teve que constituir a empresa, Treinamentos Especiais, virou Academia de Formação de Vigilante, virou empresa de consultoria, e nisso nós vimos que existe um nicho que não adianta. Nós, enquanto profissionais de segurança pública, podemos ocupar e não tem gente que vai ocupar melhor do que nós, não tem gente que tenha um relacionamento comunitário, o volume de relacionamento comunitário maior do que o nosso, a experiência administrativa maior do que a nossa. E quando a gente consegue jogar isso no empreendedorismo, a coisa frutifica demais. A gente fica aí a anos-luz de quem não tem os mesmos parâmetros, né, aquela mesma intensidade de atividade, de aprendizado que a gente tem. Então, eu não estou aqui dizendo que nós sejamos o suprassumo, mas a nossa carreira voltada para disciplina, para hierarquia, para aquele volume de atividades, resolver problemas complexos, né? Resolver problemas complexos em um curto espaço de tempo. Quando a gente joga isso para o mundo do empreendedorismo, nós nos distanciamos de quem, inclusive, tem que fazer curso, atividade e tal, para poder aprender a nossa disciplina, aprender a nossa resiliência, antifragilidade. É um negócio louco. A gente já inicia a carreira trabalhando 14 horas por dia ou mais. Pronto. Se a gente passa quase 3 anos numa academia, né? Dessa forma. Então, essa coisa de se você se dedicar 100 horas por semana a qualquer atividade, em 2 anos, 3 anos você se torna um expert. Eles fazem isso na nossa formação. Exatamente. A gente é formado desse jeito. E aí, jogando isso para o empreendedorismo, a coisa foi frutificando, entramos na área de educação e de consultoria de segurança de forma mais intensa, pudemos pegar um pouco da experiência internacional, os idiomas que a gente fala, e devolver para a comunidade por contratações externas que aconteceram. Fiquei 5 anos praticamente numa instituição chamada Pearson Center do Canadá. Eles mandavam para nós o material em inglês, o material que deveria ser ensinado para gestores de topo. A gente pegava o material, eles transformavam, porque era um projeto para a América Latina, transformavam em espanhol, nós dávamos aula em espanhol. E assim foram 8 países aqui da América Latina. Enfim, e automaticamente outros negócios foram surgindo. Rastreamento veicular, programa de web TV, que era o Segurança Total, transmitir essas informações, participação em feiras, né, contratação por parte de empresas que queriam entender o que havia de diferente no mercado. Isso é uma coisa que a gente também oferece com muita tranquilidade, a multiplicidade de materiais, de equipamentos que nós temos acesso. Então isso também é muito utilizado, é muito desejado pelo público corporativo, pessoal. Então nós, enquanto profissionais de segurança pública, temos isso. E os desdobramentos posteriores, né, a única coisa que eu não entrei foi em empresa de formação, de prestação de serviço de segurança, né? Então foi uma coisa que eu nunca quis fazer. Contudo, isso foi se transformando nos livros, isso foi se transformando nos negócios de consultoria, condomínios, empresas, e hoje se tornou algo muito mais ligado a esse mundo corporativo, onde a gente ensina o empreendedor a passar pelo que nós passamos, né? Sem que ele precise
sofrer como nós sofremos. Então, a gente pode passar de forma mais rápida a ponto, por exemplo, dele chegar como eu cheguei. Enfim, monto uma empresa nos Estados Unidos, ele pode ter benefícios fiscais com isso, mas o que eu falo sempre, o brasileiro, em diversos momentos, ele ainda não sabe quem ele é. Só quem teve a oportunidade de ir lá para fora é que sabe. Se você aprende a cultura e o idioma de determinado espaço onde você está, pode botar um livrinho desse aqui e deixar o brasileiro chegar em cima. Ele vira dono. Não tem como. A capacidade de resiliência que a gente tem, e que eu empreguei em todos esses negócios, a nossa facilidade de lidar com as pessoas, de não ter problema com qualquer nacionalidade, com qualquer religião, com qualquer etnia. Então nós utilizamos isso muito pouco. E eu tive a oportunidade de utilizar tudo isso nessa carreira do empreendedorismo, negócio dentro do Brasil, fora do Brasil. Facilita muito quando você vira a chave, compreende que pode utilizar toda essa capacidade de brasileiro, de profissional de segurança pública e emprestar isso para o empreendedorismo. A gente se destaca com muita facilidade. É interessante mencionar, o senhor falou de livros, né? Temos aqui livros que, pois é, inclusive eu tive a honra de ter o senhor como coautor, né? Um livro que eu coordenei, isso, que foi um sucesso esse livro, Tópicos Emergentes e Operações Especiais. Ainda é um sucesso. Eu mandei esse livro na semana retrasada para o atual ministro, né, da Defesa. E recebi uma ligação telefônica dele agradecendo, então pode olhar lá que na mesa do ministro da Defesa está, né, esse livro que você coordenou. O suprassumo, né, do debate teórico e prático sobre as unidades táticas e grupos de operações especiais, né, problemas que temos enfrentado como o novo cangaço, dominicidades, né? Muito interessante o livro. O senhor também participou lá do Coach de Resultados, Coach né? de Resultados, inclusive também. Autor de um dos artigos e também prefaciou a nossa obra, né? Então até convido o nosso leitor aí, nosso público, embora já está até com a edição esgotada, viu, Coronel? Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda edição. Eu estou achando top, ótimo, viu? Esse livro é top. E também a gente tem aqui essa referência, né? Pô, assim, e a capa, eu vou falar como editor, né? Uma capa, meu irmão mais novo, eu digo que é meu irmão mais novo ali. Fantástica e também, né, com tema, né? Muito interessante. Quem mexeu na minha segurança? Eu peguei um pedacinho do Spencer Johnson, né? O Quem Mexeu no Meu Queijo, e aí transformei agora no Quem Mexeu na minha segurança. Agora não, né? 2016, 2017 isso. E o A Serviço da Paz também, né? O senhor como consultor e com uma larga experiência internacional. Então tem muito, né, a contribuir para os estudos, né, das ciências policiais. E esse é o objetivo da nossa editora, da editora Última Rácio, que eu tenho orgulho e satisfação de ser o editor-chefe, e sempre priorizando, talvez eu creio que seja a única editora brasileira especializada em livros, né, em edições em ciências policiais. Né? Tivemos reconhecimento da ciência policial a partir do nosso instituto, né, reconhecido no Brasil como uma ciência autônoma. Né? A gente é sabedor que outros ramos do conhecimento, e é importante que obviamente tenha, como a sociologia, a antropologia, a ciência política, ela se dedica ao estudo da segurança pública, afinal é uma chaga brasileira, né, um problema, e a gente precisa enfrentá-lo. Mas nós, policiais, estávamos muito alijados desse processo de produção de conhecimento a respeito da ciência policial. E o senhor é um vanguardista também, né? Já vem publicando há alguns anos. E eu espero que a editora Última Rácio tenha novas parcerias com o senhor para que a gente possa levar esse conhecimento. Eu sempre digo, né, Coronel, uma das formas da gente se eternizar é deixando em um livro aquilo que a gente aprendeu. Eu acho que é até uma obrigação nossa, né, Coronel, de deixar para gerações futuras a experiência de uma vida e o legado, né, que a gente acumulou e teve, né, a satisfação de encontrar grandes autoridades, grandes mestres e professores como o senhor, que foi meu professor na academia, e a gente vem sempre aprendendo e levando, né, quem é o Coronel Leonardo Santana para o público, e foi esse o objetivo nosso aqui hoje, né, Coronel? Puxa vida, esse livro, só a título de curiosidade, ele foi escrito 3 vezes. A primeira vez era para o público policial. Eu falei, não, eu acho que a gente está restringindo demais a informação. Depois, para o público acadêmico.
de novo eu entendi que a gente restringia, até que percebemos que esse livro ele tinha que ser escrito para o cidadão aprender a cobrar sobre segurança pública, sobre ciências policiais, ele compreender que não dava mais para, de maneira transversal, buscarmos diversas outras ciências, né, diversos outros campos do conhecimento e travesti-los de segurança pública, não, sociologia, segurança pública, antropologia, segurança pública, direito, segurança pública, não, ciências policiais, pelo menos dentro do que a gente entrega, é o que deve ser compreendido como segurança pública, sem comprometer, é claro, o lado da defesa e etc., mas eu percebia que o cidadão ele não sabia como cobrar, ele não sabia a quem cobrar, ele não sabia o que fazer, que questionamentos, que perguntas, onde está meu dinheiro, para onde está indo, por que a viatura é dessa forma, por que eu vejo um equipamento de excepcional qualidade em algum lugar e não vejo aqui, por que eu tenho um carro adaptado para atividade policial, o mesmo carro que eu uso na minha família é o mesmo carro que a polícia usa, só que com adesivo e com um rotolite, é isso que tem que ser, por que eu não tenho a excelência levada para o que eu possuo de mais caro, que é a minha segurança, a segurança da minha família, enfim, foi assim que a gente entendeu que esse livro deveria ir para a população. Excelente, Coronel. Eu já aproveito aí e peço para o público, né, clicar aí nos links aí que estão no vídeo para que vocês possam acessar e saber mais sobre essas e outras obras aqui do nosso Coronel Santana e também da editora Última Rácio. Coronel, e aí eu pergunto para o senhor, quais são os planos atuais do senhor e projetos futuros? Seja como autor, escritor, como apresentador, como empresário, o que a gente pode esperar aí de planos e projetos para o futuro? Olha, em primeiro lugar, criar novos empreendedores, trazer novos empreendedores. Em 2022, o Sebrae, para minha grata surpresa, me selecionou como empreendedor de destaque no Brasil. Então fizeram ali um documentário comigo de 1 hora, né, praticamente, falando dessa coisa do empreendedorismo, dos livros, da ideia do mundo público, do mundo privado. Isso eu achei muito bacana e ao mesmo tempo tive mais do que acesa, mas aí a gente jogou combustível no que já estava aceso, no sentido de mostrar para as pessoas que eles podem ser empreendedores, para aquele que pensa em entrar, para aquele que já está e para aquele que está crescendo. E daí veio o Corporate Summit, como eu falei, que foi esse evento onde trouxemos o vice-presidente da Disney, trouxemos Carlos Wizard, trouxemos, enfim, que é um ícone, né? Então, KFC, Taco Bell, Pizza Hut, né? Trouxemos a Ayla, que foi finalista do MasterChef, Breno, Marcelinho Crivella, que nosso sócio nesse empreendimento, enfim, quase 1.800 pessoas, né, em um evento voltado para a ideia de investimento, negócio, estratégia e patrimônio, um pouco até do que a gente está falando aqui. Precisamos ter mais brasileiros nessa pegada. Internacionalização do negócio. A mesma coisa. Então esse evento ele também tratou. No dia 7 de outubro teremos a segunda pegada aí, já com o sarrafo um pouco mais alto do Corporate Summit. Então 7 de outubro o pessoal já pode se preparar que a gente também está nesse nível. Vamos voltar com o programa de rádio, dessa vez, né, em outra emissora, fizemos na Lagoinha durante muito tempo e agora a gente vai para outra emissora de rádio, começando agora no segundo semestre. Então Brasília Total volta também com essa pegada do empreendedor. E a mentoria, né? Nós temos uma mentoria, um curso online, uma mentoria e quem quiser a abertura da empresa dessa pessoa, desse empreendedor nos Estados Unidos. Então são 3 produtos bem bacanas que hoje a gente quer, entre aspas, né, empurrar para quem deseja empreender. Se você quiser ter sua empresa nos Estados Unidos, a gente monta a sua empresa lá, toma conta dela e expande os seus negócios. Se você quiser aprender como faz, puxa, não vou fazer agora, quero fazer um pouquinho mais para frente, mesma coisa. E caso você apenas queira conhecer, mas potencializar seu negócio para que ele se transforme em um negócio global,
a mesma coisa. Então esses 3 produtos já estão aí na prateleira para a gente colocar o Brasil e o brasileiro, né? E principalmente agora para quem é funcionário público, para o policial, né? Profissional de segurança pública, que quer ser um empreendedor como nós somos, para fazer isso de forma robusta, para fazer isso de forma bem alicerçada e crescer no seu negócio. Então, por enquanto, 2023 a gente está só nisso. Coronel, e eu vou falar, viu? Até porque eu sou prova testemunhal desse evento que o senhor realizou. É um evento fantástico lá no Ípica Hall, né? E até fui com o meu sobrinho de 13 anos, né? E ele ficou encantado com o evento. Ele gosta muito de empreendedorismo, e por isso que eu o levei. Bom. E aí eu me lembro que ele até falou assim, rapaz, esse Coronel Santana é o cara, né? Eu falei, rapaz, é policial militar. Então, como é interessante, né, Coronel? E assim, eu acho interessante porque no meio acadêmico, né, eu que tive a oportunidade de frequentar algumas instituições de ensino, mestrado, doutorado, algumas especializações. Inclusive já tive situações em que o professor, depois de uma certa caminhada, orientando um artigo, né? Luciano, o que você faz no Brasil? Eu até já mencionei isso aqui no podcast. O que você faz no Brasil? Você é professor universitário? Eu falei, não, eu sou PM, sou policial militar. Ela olhou para mim assim, PM, né? Então, assim... a ênfase que eles dão na hora de falar é que é engraçado. Exato. Assim, mas PM? E aí, o pessoal não acredita, né? Coronel, aí eu fui pensando assim, o senhor com essa caminhada, né? Policial militar, que querendo ou não só no meio acadêmico, no meio empresarial também, mas o que esse PM está fazendo aqui, o que esse coronel, esse tenente, esse capitão, esse major está fazendo aqui, né? E uma outra coisa muito interessante que eu acho, poxa, coronel, assim, eu acho legal a pegada do senhor, a bandeira que o senhor levanta em relação à questão racial, né? Uma bandeira antifrágil, de não se apequenar, né? De não reclamar da vida, de demonstrar a partir das suas ações que é possível. E eu sei, com certeza o senhor enfrentou problemas adicionais em relação a essas questões de ser policial, né? E eu vejo no discurso assim uma fala que eu sou muito adepto, sabe? De deixar essa coisa do coitadismo, obviamente levando em consideração o problema, sem desqualificá-lo, mas levando o exemplo que o senhor e a gente tem vários outros exemplos, né? Que é possível, vamos para frente, vamos para cima. E é legal que o senhor brinca com isso, né? Tá, alguns lembram, né? Coisa tá preta. Eu vi lá no evento lá, o senhor falou, brincando ali com a luz e tal. Poxa, as pessoas rindo ali e o senhor não se vitimizando, mas levando assim, uma reflexão para quem está ali. O senhor é muito inteligente nisso, né? Então acho legal isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Olha, esse lado, ele aflorou principalmente ao momento em que eu percebi que existe uma parcela da população negra que em algum momento foi educada a se vitimizar para justificar algumas coisas. Pego completamente a sua fala. E os problemas existem? Existem. Eu já passei por problemas? Já passei por problemas. Já cheguei em concessionária em que todo mundo passou por mim e que não quis, dos vendedores, né, os consultores de venda, ninguém chegava perto de mim para poder me vender o carro porque achava que preto não podia comprar um carro caro. Né? Já passei por situações engraçadíssimas como voltando de Angola, né? Final dos anos 90, angolanos, muitos deles vêm no Brasil, gostam no Brasil, fazem compras no Brasil e tem no aeroporto, tinha no aeroporto naquela época uma fila, né, para brasileiros e para angolanos, que no caso os brasileiros ingressavam ali por uma parte ali para ir para a alfândega, tá, os angolanos naturalmente como não brasileiros entravam por outro lado, mas aí eu acabo me confundindo, né? Brasileiro preto, caraca, não é muito comum tá passeando, então eu ia para a fila dos brasileiros. E aí, né, o colega da Polícia Federal, à época, né, ele só olhava assim para mim na fila, lá do outro lado, só dava aquela... Ou seja, você tem que ressignificar isso. Essa ressignificação, ela é fácil de se fazer? Não, mas ela é simples, não existe facilidade. Os problemas vão continuar acontecendo? Vão continuar acontecendo, mas você tem duas alternativas. Você se concentrar, continuar vivendo no problema ou resolver o problema. Tá no fundo do poço, se conseguiu colocar o pé no fundo é para pegar impulso, é para subir, é para sair. Esse é meu pensamento. E nenhuma alternativa que eu tenha visto até hoje
onde isso não seja colocado em prática vai tirar o preto da condição onde ele está. Não é só a condição econômica, a condição social, condição política, né? Nessa parte de política agora foi engraçadíssimo. Fiz a minha candidatura como deputado federal, depois mais uma deputado função, distrital. candidato a deputado federal. E eu vi assim, o tanto de gente que passou a se classificar como negro, porque o negro entra o pardo, né? Então a legislação ela precisava mudar, tinha que colocar o preto, porque é aquele que passa pelo problema social. Então apareceu muito negro, engraçadíssimo, né? O camarada, né, com a cara de caucasiano, mas não, ali ele botava que era negro para poder ter direito a algumas coisas que politicamente ele não teria. E eu faço um paralelo disso com o que a atividade policial ela me trouxe. E é uma experiência que eu gostaria que qualquer um que é policial fizesse. Chegue em algum lugar para comprar um produto, principalmente um produto um pouco mais caro, fardado, né? Com a sua cobertura, né? O seu uniforme completo, veja como você é atendido. Volte uma semana depois, sem estar fardado, e veja qual é a diferença de atendimento que você vai ter. E eu gosto de citar esse exemplo porque, Luciano, tem até um grande amigo, Márcio Cipriano, uma coisa que eu sempre falo, a gente criou um tema, né? Ele é dessa área de coach também, fundador da Black Coach Brasil, e ele tem a gente conseguiu cunhar uma expressão bem interessante, armário de ébano, né? Quando você tem essa possibilidade de tirar a farda e ser visto de uma outra maneira, você consegue perceber a diferença. No nosso caso, nós não temos como arrancar a cor da pele. Então, fardado ou não fardado, eu vou chegar preto do mesmo jeito. Então vão me tratar como preto. Não tem como. Então a gente fala do armário de ébano por quê? Porque tem gente que pode sair do armário, né? Se você tiver uma preferência sexual diversa, mas estiver sendo tratado de forma ruim, você coloca, se for mulher, coloca uma sainha, tal, passa um batom, aquilo acaba. Se você for homem, mas se identificar como alguém com uma outra percepção, preferência sexual, coloca uma calça, uma roupa, tal, chega lá, aquela nuvem, né, de preconceito, ela vai acabar, não vai ter problema. Agora nós, enquanto pretos, não temos como fazer isso, né? Eu não tenho como arrancar a cor da pele para poder chegar de forma diferente e ser tratado de outra forma, mas isso tem que pegar o que você comentou, a antifragilidade. Eu vejo um pedacinho do que eu posso colher de positivo naquilo, elevo aquilo exponencialmente e não raro utilizo a seguinte estratégia. Às vezes meu nome, meu currículo, ele chega antes de mim e as pessoas me tratam de forma diferente. Qualificação, educação, capacidade, isso é um elemento que muda a forma como as pessoas te tratam. E para finalizar, eu queria dar um exemplo bacana que foi a cereja do bolo. Eu estou em São Paulo fazendo um evento interessante, convidado como palestrante, e por algum motivo teve um problema no microfone. A pessoa que entrou para poder resolver o problema no microfone, ele entrou depois da fala, né? Entrou depois da minha fala, da leitura do meu currículo, mas ele, enfim, também, né, da aparência caucasiana, foi lá, arrumou o microfone, se posicionou, e eu subi a escada. E aí foi engraçado que a plateia ficou em dúvida. Quem que é esse negão que tá subindo aí para poder... E ele pegou, saiu, eu olhei para a plateia e falei, pessoal, vocês não precisam confundir, sou eu mesmo o palestrante, esse currículo que foi lido, apesar de vocês, né, é meu mesmo. Então assim, a gente faz a gente quebra um pouco o gelo dessa forma, mas a vitimização, ela nunca vai ser uma arma se você quiser mudar, se você quiser alterar os parâmetros de como a comunidade te observa, de como você vai ser aceito. Coronel, já caminhando aí para o encerramento do nosso podcast, eu gostaria de fazer a última pergunta para o senhor. Vamos lá. Quem é o Leonardo Santana? O Leonardo Santana é um cara que não desiste. O Leonardo Santana é um pai, avô, policial militar há
até o último segundo da minha vida, um empreendedor, um cara que descobriu muito tarde que era TDAH, né, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Isso me ajudou muito. Hoje eu vejo isso como algo que me torna um super-homem, né? O déficit de atenção e a hiperatividade. Eu tive que usar muitas estratégias, e essas estratégias até hoje me ajudam para poder suplantar isso, principalmente na vida policial militar, de disciplina, de horário, né, que a gente afeta. Mas antes de tudo, o Leonardo Santana é um cara que hoje tem o propósito de transformar as pessoas e transformar onde essas pessoas vão tocar em um mundo cada vez melhor, né? Então a gente tem planejamento, tem as ideias, tem esse lado do empreendedorismo, o lado corporativo, mas sem propósito não seria o Leonardo Santana. Então hoje, resumindo, é alguém que tem o propósito de tornar pessoas e o nosso mundo cada vez melhor por intermédio de serem empreendedores e de se tornarem capazes, de entenderem que o brasileiro é capaz e que pode chegar muito mais longe do que a gente imagina. Coronel, muito obrigado pela presença. Em nome aqui do nosso público, eu gostaria de agradecer os ensinamentos, né? Esse curto espaço, infelizmente ainda tem muito tempo, eu sei que a agenda do senhor é apertada, mas gostaria de agradecer imensamente a vossa participação. Eu é que agradeço pela oportunidade de a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento para nós, guardado, como Les Brown fala, né? Não vale absolutamente nada. E se eu posso deixar aí uma mensagem, por favor, né? Quando puderem, todas as oportunidades que tiverem, façam ondas, né? Tem um cara chamado, preletor norte-americano chamado T.D. Jakes, preletor religioso. Ele fala que se você não quiser criar ondas, você vai ser um medíocre a vida inteira. Então não sejam medíocres, criem ondas, incomodem de forma positiva e não olhem para trás. Retrovisor não faz parte, não deve fazer parte da vida de vocês. Mano, obrigado demais pela oportunidade. Coronel, muito obrigado. Só lembrando dos apoios aí da B2 Move e também da Ramos Educacional. Já aproveita, clica no link, faça sua inscrição e receba semanalmente e de forma gratuita conteúdo de qualidade a respeito da atividade policial e também um apoio especial da Smart Youth Brasil e da TF Internacional. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos e até breve.